Quer uma dica de um filme que fala sobre solidão, coragem e a difícil arte de se fazer acreditar? É pra já! Fala, galera do bem! Me responde aí. Você viu o que você pensa que viu? Ou a tua mente está te pregando mais uma peça? Essa pergunta tão simples e tão assustadora ecoa por todo o corpo de Neighborhood Watch, ou Vizinhança Vigilante, um suspense psicológico que não corre, não grita e muito menos se preocupa em agradar. Em vez disso, ele observa, espera e aos poucos vai arrastando a gente para dentro de um pesadelo de silêncio, de dúvida e de muita resistência. Escrito pelo Sean Furley, né, e dirigido pelo mesmo Duncan Skiles, que tem na bagagem um outro filmaço chamado O Assassino de Clover Hitch, que está lá no Prime Video, esse filme propõe um mergulho delicado, mas completamente inquietante no verdadeiro significado do que é ser desacreditado. E mais, no que é sobreviver à dúvida, né, dos outros, do mundo e até de si mesmo. Uma trama sobre percepção, trauma e conexão, esse filme leva a gente até Homewood, no Alabama, uma típica cidade americana de subúrbio com ruas largas, casas com jardim, gente discreta e aquele silêncio que é bem típico de quem prefere não se envolver com nada. E é ali que a gente vai encontrar o Simon McNally, interpretado com uma intensidade dolorosa pelo Jack Quaid, né, o Hug Campbell do seriado The Boys. O Simon está tentando reconstruir a vida depois de ter passado quase uma década numa instituição psiquiátrica, onde ele viveu debaixo de constantes ameaças de alucinações, tanto auditivas quanto visuais. E aí cabe um parêntese. Mais do que os delírios, o julgamento social é o que fere aquele cara com mais força. A suspeita permanente, sabe, de que qualquer coisa que ele diz ou que ele faz vai ser ignorada, vai ser invalidada, ou pior ainda, vai colocar ele em risco. Isso talvez seja o mais pesado. O Simon vive com o apoio, muitas vezes exausto, da irmã, né, Didi, interpretada com bastante precisão, com bastante delicadeza pela Malin Eckerman, de uma forma bem contida assim também, e a coitada fica o tempo todo tentando equilibrar afeto, limite, proteção e até por um instinto de autopreservação, uma certa distância do irmão. É um laço super tenso, mas é super genuíno também. E um reflexo da convivência real entre familiares e pessoas que convivem com sofrimento mental crônico. Só que tudo muda radicalmente quando o Simon, durante uma caminhada que ele faz ali, ele acredita ter presenciado o sequestro de uma garota. Uma cena rápida, abafada ali pela confusão e tal. Ele acha que vê uma van parada, um empurrão, um grito, que talvez nem tenha rolado, enfim. Só que para o Simon não fica dúvida nenhuma. Aconteceu, ele viu, ele sabe. O problema é que ninguém acredita. E aí, desesperado por apoio, Simon sai buscando, né, ajuda em tudo que é lugar e ele recorre ao único vizinho que parece pelo menos acessível, que é o Ed Dearman, né, interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan. O Ed é um segurança universitário que foi recentemente demitido e que vive orbitando ali entre o tédio, a amargura e o vício em joguinhos online. É um homem super massacrado pelo tempo, né, pelas decepções e por uma raiva que parece ter perdido o alvo. O cara virou uma metralhadora desgovernada. O comportamento dele é sempre defensivo, sempre ríspido, beirando a hostilidade gratuita. É um rebelde sem causa mesmo. Mas é justamente na relutância do Ed em assumir tudo isso que o filme constrói uma relação super inesperada e bastante tocante. A princípio ele rejeita o Simon, zomba do cara, menospreza, ignora. Mas algumas coisas naquele moleque incomodam a ele. Talvez seja o fato de que ele se reconheça ali. O Ed também se sente invisível, também é um cara que se sente esquecido. Vive amargando a saudade do tempo em que ele tinha controle, mesmo que ilusório, sobre aquele mundo que ele vivia. E daí quando ele decide finalmente ajudar o Simon, né, muito a contragosto, o Ed redescobre um papel que já nem sabia que ele tinha, que era o de protetor. E talvez sem perceber, o Simon também ajuda o Ed a reencontrar um trem mais difícil do que recuperar qualquer emprego, que é a própria humanidade. A dupla formada pelo Jack Quaid e pelo Jeffrey Dean Morgan, galera, é o coração emocional desse filme. E não só porque eles sustentam a maior parte das cenas, mas é porque eles representam dois polos ali do que significa estar quebrado. O Simon, vulnerável por fora, mas com uma centelha de lucidez ali insistente,
E o Ed completamente endurecido por fora, mas emocionalmente destroçado, está completamente em ruínas. O Jack Quaid entrega aqui a performance talvez mais madura da carreira dele até agora. Ele consegue transitar ali entre a fragilidade, a obstinação, a confusão e a clareza, enfim. Ele compõe um personagem que não mostra a dor de um jeito performático, sabe? Ele vive aquela dor. A expressão corporal, o ritmo da fala, os olhos em constante alerta, ali tudo vai mostrando pra gente um cara que precisa se manter sempre em estado de alerta de contenção. Como se qualquer gesto dele, por menor que fosse, pudesse ser usado contra ele. E o Jeffrey Dean Morgan, por outro lado, abandona um pouco do exagero mais recente dele, que é o personagem Negan, né, do The Walking Dead, e constrói uma atuação super seca, super contida e profundamente humana. O Ed não é nem bom nem mal, sabe, galera? Ele é simplesmente real. Ele é um homem que mostra todo o medo de voltar a se importar com alguma coisa ou com alguém. E aí, nesse ponto, você vai me perguntar, mas Lud, é um filme sobre crime? Eu vou te responder, não. É sobre o processo, sabe? Muito embora a sinopse possa dar essa impressão de que o filme é centrado num mistério, né? Quem sequestrou a moça, ela realmente foi sequestrada e tal, enfim, o foco aqui é outro. A investigação é conduzida ali pelo Simon e pelo Ed, é na verdade um pretexto narrativo para revelar os mecanismos internos desses dois caras. Eles visitam um monte de lugares suspeitos, seguem pistas que não levam para lugar nenhum, confrontam umas figuras muito estranhas ali, mas fica tudo sempre envolto em mistério. A gente nunca sabe exatamente para que rumo eles estão indo. E a polícia também, sabe, representada pela detetive Glover, ela não é corrupta, ela não é cruel, ela só é cética. Ela está cansada, está encapsulada num sistema que não está preparado para lidar com subjetividades, né? E isso fica claro nesse roteiro, que foge daqueles clichês investigativos. Isso a gente percebe assim nitidamente, não existem grandes reviravoltas, não tem um vilão surpresa, tem apenas a realidade dura de tentar provar um ponto, quando o mundo já decidiu que você é incapaz de distinguir entre a verdade e o delírio. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme foi o uso do realismo como estética. O Duncan Skiles, ele mostra pra gente um domínio completo sobre o tom do filme. A direção dele é super discreta, super paciente, mas extremamente eficaz. É uma direção que sabe o momento exato de parar, sabe? Ele evita todos os excessos, não tem trilha sonora invasiva, não tem efeitos especiais, não tem diálogos expositivos, verborragia, nada. Em vez disso, a gente percebe ali claramente uma câmera que está ali para observar, para esperar, para acompanhar o Simon, sabe? Seguir todos os passos dele com empatia, só que sem piedade. E sem spoiler, sabe, sem dar nenhum spoiler aqui, vai uma dica. Presta bastante atenção em cenas como a cena do seguro-desemprego, por exemplo, da fila do seguro-desemprego, ou a do jantar constrangedor ao extremo, assim, que o Simon tem com a irmã dele. São dois verdadeiros estudos de personagens, são momentos em que o desconforto não vem da ação, mas exatamente da ausência dela. A fotografia do Luke McCaubrey é outro ponto de destaque. O cara encheu a tela com uma paleta de cores frias, com planos super abertos, uma profundidade de campo super controlada, sabe? Daquelas que deixa a gente com a sensação de isolamento constante. O Simon está sempre deslocado no quadro, ele está sempre pequeno em relação ao espaço, enfim, sempre sozinho. É a mais pura representação do homem moderno, um cara cercado por um universo globalizado, mas fundamentalmente sozinho. Esse filme, como eu falei, tem uma trilha sonora quase imperceptível, que serviu só como um instrumento ali para dar uma tensão ambiental, muito mais do que como um instrumento de guia emocional. Não é uma trilha que induz, e isso é um acerto, sabe? Porque o espectador não é levado para lugar nenhum por aquele estímulo sonoro, ele é deixado sempre na dúvida, exatamente como os próprios personagens. Neighborhood Watch, né, dialoga de uma maneira bem íntima com uma linhagem clássica do cinema, que são aqueles suspenses baseados na percepção subjetiva. Filmes aí a gente vai relembrar como Janela Indiscreta, por exemplo, do Hitchcock, ou Blue Up, né, do Michelangelo Antonioni, Zodíaco, né, do David Fincher, e até A Conversação, do nosso mestre maior Coppola, exploraram bastante essa tensão entre o que se vê, o que se quer ver e o que se pode provar. E existem também alguns traços de obras mais modernas, aí como Enemy, por exemplo, né, ou O Homem Duplicado, né, do Denis Villeneuve, que é um outro exemplo de filme onde o protagonista não confia nem naquilo que ele está vendo.
Mas, galera, eu vou contar uma coisa para vocês com toda sinceridade. O grande diferencial de Neighborhood Watch é mesmo o calor humano. Ele não quer te deixar paranoico, sabe? Ele quer fazer com que você sinta compaixão. E nesse ponto é importante a gente destacar o cuidado com o qual esse filme retrata essa doença mental, que a gente não pode falar o nome aqui para o YouTube não penalizar o vídeo, mas que muitas vezes é usada no cinema como desculpa para comportamentos violentos, extravagantes, enfim. Nesse filme, não. Essa questão é tratada com honestidade. O Simon não é um perigo, ele também não é genial, muito menos místico, ele é só um cara comum, tentando viver, tentando trabalhar, tentando comer, amar e tentando ser ouvido. Isso não é pouco, sabe? Exatamente porque o diretor optou por tratar isso sem sensacionalismo, esse filme cumpre uma função social que é raríssima no entretenimento. A gente vê muito pouco hoje em dia. Existe, claro, né, aquele debate legítimo e ao mesmo tempo chato, né, sobre representatividade, que fala sobre atores sem diagnóstico interpretando papéis com doenças específicas e tal, enfim. Só que no caso do Jack Quaid, a interpretação dele é tão respeitosa e tão embasada que a crítica se volta mais para o sistema do que para o ator em si. E se a gente for levar em consideração, o problema maior é quando essas histórias não existem, e não quando elas são bem contadas. E por falar em Jack Quaid, vale fazer aqui um parênteses, sabe? O cara tem se mostrado assim um ator tão brilhante, sabe? Num crescimento tão gigantesco. E olha que são só 33 anos, o cara é filho do Dennis Quaid, da Meg Ryan, e já pode se dar o luxo de nadar de braçada na certeza de que quase ninguém sabe de quem ele é filho. E isso é um fator excelente, né? Em tempos de nepo babies que não sabem nem para que lá está ventando. O mundo artístico ainda vai ouvir falar muito do Jack Quaid. Anota esse nome aí e confere depois. E ainda sem dar spoiler, é impossível a gente não mencionar mais duas cenas que ficam na cabeça do espectador depois que o filme acaba. A primeira delas é uma conversa bem silenciosa entre o Simon e o Ed, sentados numa calçada e tal, e ali, sem nenhuma grande revelação, os dois estabelecem um vínculo que talvez nem eles mesmos entendam, nem eles mesmos percebam. E a segunda é uma visita à antiga escola do Simon, onde ele vê algumas coisas estranhas ali e tal, ou pensa que vê, sei lá. A dúvida, a tensão, a forma como a câmera oscila, tudo isso vai contribuindo para criar uma das sequências mais angustiantes do filme, e isso prova que se pode criar tensão, principalmente a tensão narrativa, sem pressa, sem trilha berrando no ouvido da gente, sem sangue escorrendo pela tela, enfim. Só com verdade a gente já consegue dar conta do recado. E o Neighborhood Watch não grita, ele sussurra. E é justamente por isso que a voz desses personagens chega tão longe. Nesse mundo que a gente vive, que desacredita os frágeis, que rejeita o que é incômodo, que silencia os doentes, esse filme ele propõe exatamente o contrário. Olha, escuta, acredita. E não é só um suspense bem conduzido, é uma experiência emocional super poderosa para quem se entrega, sabe? Uma experiência que revela o que existe de mais humano em personagens marginalizados. O Simon não quer ser herói, o Ed não quer ser salvador da pátria, mas por algumas horas eles conseguem alguma coisa ainda mais rara, que é serem notados, serem percebidos. E para nós, espectadores, isso basta. Basta para doer, basta para fazer a gente parar para pensar e quem sabe até basta para fazer mudar alguma coisa dentro de nós também. Depois de tudo isso, só me falta te pedir aquele carinho, né? Deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal se tu não for inscrito ainda e clica no sininho para receber as novidades. Eu prometo que a gente vai se ver no próximo set. Corta!